Olá pessoal, então continuando nosso estudo de probabilidade, a gente chega à questão da probabilidade da união de dois eventos. E aqui eu trouxe uma imagem de cartas, né, que é o que a gente vai usar para fundamentar o estudo que a gente vai fazer agora. Então vamos supor que a gente esteja jogando carta e a gente tem um baralho, o nosso baralho tem 52 cartas, que é o comum, né? E a gente quer saber qual é a probabilidade de eu tirar aleatoriamente uma carta desse baralho e essa carta ser um valete ou espada, uma carta de espada, certo? Então, esse ou aqui, ele nos designa a união de dois eventos. Quer dizer que vamos imaginar que a gente faz uma aposta. Então a gente vai ganhar essa aposta se tirando uma carta aleatoriamente do baralho, ela for valete ou espada. Mas a gente também ganha se a carta for um valete de espada, obviamente. Então vamos pensar no seguinte. Vamos desenhar aqui. Então vamos imaginar que aqui o conjunto verde é o conjunto de todos os valetes do baralho. E vamos imaginar que o conjunto azul é o conjunto de todas as cartas de espada. Certo? Bom, quantas cartas de um naipe a gente tem no baralho? São 13. Então, a gente tem 13 cartas de espada. Quantos valetes a gente tem no baralho? Bom, um para cada naipe. São 4 naipes, então a gente tem 4 valetes. Agora, a gente tem um valete de espada, certo? Então, aqui, nessa intersecção, a gente tem um valete de espada, certo? Bom, vamos pensar agora a partir da definição de probabilidade que a gente viu no vídeo anterior. A gente sabe que a probabilidade é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Então, vamos ver aqui quais são os casos favoráveis se a gente considerar valete. Então, o número de casos nos quais a carta é valete. São 4. Vamos considerar o número de casos favoráveis considerando espada. Então, como são 13 cartas desse naipe, o número de casos favoráveis é 13. E a gente ganha tanto se for valete, a carta que eu tirar, quanto se for espada, a carta que eu tirar. Então, a probabilidade de tirar valete ou espada, e a gente pode escrever assim, ou a gente pode simplesmente escrever assim, probabilidade de tirar valete, união com espada, valete ou espada. Isso vai ser o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Bom, mas eu ganho se for valete e também ganho se for espada. Então, vai ser o número de casos de valete mais o número de casos de espada sobre o número de casos possíveis, que é o número de elementos do espaço amostral. Agora, qual é o problema aqui? Bom, se eu contar o número de casos de valete, eu vou colocar 4 aqui. O número de casos de espada são 13. Mas se eu simplesmente somar aqui, eu vou estar considerando o valete de espada 2 vezes, porque ele está aqui nesse 4 e ele está aqui no 13. Então, o que eu tenho que fazer?
a gente tem que diminuir ele uma vez. Como ele aparece duas vezes, eu tenho que tirar ele uma vez. Então, eu vou fazer menos o número de elementos da intersecção de valete com espada. Entendeu? Porque senão eu vou estar contando esse valete de espada duas vezes. Porque ele é um valete e ele é de espada. Então, como ele aparece aqui e aqui, eu vou tirar ele uma vez. Bom, agora sim, a gente vai conseguir calcular a nossa probabilidade de, tirando uma carta aleatoriamente, ela ser valete ou espada. Isso vai ser 4 mais 13 menos 1. Certo? Porque a gente só tem um valete de espada. Tudo isso sobre o número de casos possíveis, que é o número de cartas do baralho, que é 52. Isso vai ser 17 menos 1, vai ser 16 sobre 52, que ainda é 8 sobre 26, que é 4 sobre 13. Certo? Então é assim que a gente calcula a probabilidade da união de dois eventos. A gente tem que se ligar sempre na questão da intersecção para não contar ela duas vezes. Beleza? É isso aí, pessoal. É massa? Não é massa, é muito massa.